Fala, investidor, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma versão da nossa carta falada. Esse é nosso programa semanal que é direcionado aos nossos investidores, né? Inclusive, hoje, aqui no episódio 23, a gente tem o prazer de receber um deles, né? O Ivan Cicolani, né? O Ivan, ele é engenheiro mecânico, diretor de logística, veio bater um papo com a gente aqui hoje. E estou aqui também com o meu co-host, como sempre, Tiagão. Fala aí, Tiagão, beleza? Fala aí, Marcelo, beleza? Tudo jóia? Vamos para mais um episódio aí, né? Como você já adiantou aí com a presença aí do nosso investidor aí, né, o Ivan. Ivan, seja bem-vindo aí. Se apresente um pouco aí, Ivan. Fala quem é o Ivan, né? Conta um pouquinho aí de você, rapaz. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Thiago. Cara, eu sou engenheiro de formação, nunca exerci engenharia. Estudei engenharia no interior de São Paulo, engenheiro mecânico, e comecei a trabalhar no segmento de logística logo depois da faculdade. Trabalhei num operador ferroviário de infraestrutura, depois fui para o outro lado da mesa, fui para o lado tomador, para tradings do agronegócio. Trabalhei em duas tradings, estou trabalhando na segunda trading, tenho 8 anos de experiência numa delas e agora estou recentemente em outra. E essa é a minha atividade profissional, né? Em Legal. determinado momento eu comecei a me arriscar nos investimentos sem muito conhecimento. Teve um processo de conhecimento aí, de amadurecimento, não quer dizer que estamos maduros ainda, né? É uma busca constante isso, mas eu fiz alguns movimentos sozinhos e não tinha muito sangue frio antes, não tenho ainda. Fiz movimentos diversos até o momento que eu achei que eu precisaria de um apoio, de uma consultoria, enfim, algo assim. Foi aí que o nosso caminho se cruzou, né, Marcelo? Ah, legal, cara. Ô, Ivan, você formou na Unesp, né? Então, posicionando o Isso. pessoal aqui, Sou formado na Unesp em Bauru. o pessoal que já acompanha os podcasts, conversaram aqui, já a gente conversou com o meu irmão, né? O Ivan formou com o meu irmão. E o Ivan é interessante também que, assim como o meu irmão, acho que até por trocarem ideia, moraram juntos, né? Se arriscou bastante aí nos investimentos, falou que não tem muito estômago, mas os investimentos dele chegaram aí até um pouco mais arrojado. Falando de investimento, né, o Ivan? Os investimentos chegaram até mais um pouco arrojados do que a sua carteira hoje, né? Como é que você vê essa mudança? Foi isso aí mesmo? Você se arriscou bastante, você acha? Como é que é um pouco dessa história aí? Vou contar um pouco essa história, então. Primeiro contato, e aí talvez uma história que nem você conheça, né, Marcelo? O primeiro contato que eu tive com investimento foi justamente seu irmão. Eu via ele fazendo algumas operações, etc. E nesse momento eu me inscrevi para participar de um simulador, tinha alguma coisa assim, algum simulador que acontecia com um delayzinho aí da Simulador Bovespa da e tal. UOL. Era um negócio assim. Enfim, estava lá sem saber o que estava fazendo. Ah, isso devia ser ali entre 2005 e 2009, né? Foi o período que a gente teve junto na faculdade. Em 2015 eu fiz meu primeiro investimento. Comprei algumas ações de uma empresa, carreguei essa porção por um pequeno tempo, vendi, realizei um pequeno lucro, mas era uma porção muito pequena. E aí foi aí que eu descobri que eu não tinha muito estômago para risco, né? Uhum. Eu olhava toda hora, baixou um pouco agora aqui, fiquei desesperado, estou perdendo, etc. Teve um próximo momento, que já era ali na onda do 2015, 2017, entre esses anos, que eu entrei na renda fixa, que era sozinho, sem saber muito o que estava fazendo, e ainda um pouco incentivado pelo meu irmão. Eu tenho um irmão que opera bem, e na época ele estava estudando bastante renda fixa. Eu acabei entrando em algumas posições, umas posições boas, né? Renda fixa na época, jogo que foi bom. Essas posições venceram, e aí com disponibilidade um pouco mais de recurso, eu acabei avançando um pouco mais, e aí fugindo até de renda fixa. E aí, nesse avançar, a gente começa a errar, né? A gente começa a errar, começa umas posições, entrar na hora errada, sair na hora errada. Enfim,
não saber o que está fazendo, né? Essa era a minha Uhum. avaliação. Uhum. Hoje eu nem tenho muito critério muito profundo para falar também, porque eu não me considero um bom entendedor. E aí, com o avançar da coisa, em algum momento eu tive uma disponibilidade de recurso e chegou o grande momento, falei assim, "Puta, agora eu não sei o que eu faço. Aí Sim. eu tenho uma posiçãozinha aqui, tenho uma carteira aqui, eu invisto mais em quê, eu aumento a posição no que eu já tenho. E essa era uma posição indicada por um assessor de investimento, por um autônomo, né, vinculado a uma corretora na época. Uhum. Mas eu não sentia segurança, não sentia confiança no que estava acontecendo. Eu vi alguns comparativos, eu vi alguns amigos que operavam diferente, enfim, comparativo também é difícil de fazer, mas eu não sentia confiança. Posse da disponibilidade de recurso adicional que vem em algum momento. Foi um momento que eu chamei o Marcelo e a gente começou a conversar, né, Marcelo? Acho que a Legal. gente já está aí um pouco mais de um ano, mudando, até Pouco- mais, né? Até Eu acho mais. que um pouco mais de um ano. Começou, Né? na verdade, acho que em março do ano passado, né? Talvez. Isso. E, e aí foi um momento que eu consegui melhorar bem a posição da minha carteira, enfim, e foi crucial, que eu não avançaria, estaria fazendo coisa errada aí, talvez sozinho, como fiz pequenas coisas erradas, aí, enfim, mas vale para o aprendizado. Faz parte, né? E com essa história toda, sinto que a gente vai reforçando o estômago um pouco, né? Tudo que eu não tinha Amadurece. antes, a gente começa a ter, mas você começa a entender o propósito um pouco, o objetivo maior da coisa, né? Mas ainda assim, né? Hoje eu não me arrisco, não me arrisco a operar sozinho. Entendi. A gestão que o Marcelo, o Thiago faz é essencial, eu julgo que é essencial. Senão eu não estaria operando, ou se estivesse, estaria operando numa posição extremamente conservadora, renda fixa, etc. Pouca liquidez, enfim. Seria algo que também não estaria bem adequado para mim. Em algum momento eu demandei recurso, enfim, demandei liquidez Mas puxa imediata, aqui, né? puxa ali, uma hora rasa em algum lugar, né, ô Ivan? Cara, enfim, em resposta final, né, eu não sinto confiança em operar sozinho, né? Não senti. Tá. Com o passar do É, tempo eu percebi isso e eu acho que hoje acredito que tenho certeza que eu tô bem servido, né? E a gente tá operando bem. quando o patrimônio ele cresce, né, ô Ivan, a gente vai tendo mais carinho, né? Porque, assim, é seu estoque de hora, né? É seu estoque de hora homem, né? É o estoque de hora homem do Ivan que você tá guardando ali, rentabilizando, né? Então, reinvestindo esse estoque, né? Então, é crucial que isso, quanto maior esse estoque, é normal, natural que tenha um carinho maior. Agora, falando de erro aí, ô Ivan, eu não sei se você teve, tá? Mas o investidor ele tem bastante dificuldade aqui. Eu e o Thiagão a gente vê bastante isso. Acho que o Thiagão era um investidor que talvez não conhecia isso também. O Duque que veio aqui que investe há algum tempo, também tem ainda dificuldade de lidar, que é com os fundos de investimento, né? Porque você abre ali tua corretora, tem 500, 450 fundos ali e você não sabe o que escolher, né? E você acaba, sei lá, o normal, né, que a gente sempre fala aqui, a pessoa vai lá no rendimento dos últimos 12 meses, coloca para ver qual que é o maior, né? Daí, para validar, ela vai lá, olha o de 24 meses e vê se tem algum que tá igual ali, e é esse que ela escolhe, né? Então, você já cometeu algum erro assim de investir em fundo? Ou você era mais pé atrás e evitou esses erros, por exemplo? Eu entrei em algumas posições de fundo por indicação, né? E, mas a indicação eu sentia que ela era muito frágil, né? Então, até que momento é bom eu estar nessa posição, enfim. Uhum. E era a indicação da corretora na época. Né? Mas é aquela coisa, o único subsídio que eu tinha para fazer a avaliação, para concordar ou não com aquele fundo,
é dar uma olhada justamente nisso que você falou, nos últimos 12, no máximo 24 meses, tentar olhar um pouco o histórico do fundo. Porque talvez essa é uma análise que se faça, mas tem muitas outras, né? Uhum. Se você for fazer uma análise de uma ação, por exemplo, você vai olhar só o histórico, eu acho que é muito pouco fundamentado se apoiar só nisso, né, Marcelo? E aí, assim, precisa, nesse contexto todo que eu acredito, de novo, eu não me julgo competente para operar sozinho, Uhum. mas tem interesse e ao tentar operar sozinho, fazendo um gancho com o que você falou do hora homem atrás, Uhum. eu me vi desviando a minha função várias vezes no trabalho. Assim. Então, eu estava no trabalho, tentando, sofrendo ali, porque eu estou perdendo alguns por cento, ou algum determinado valor, e tentando entender o porquê das coisas, mais fundamentos para me subsidiar mais a tomar decisão. Só que eu estava no trabalho. Então, eu não tinha mais tempo para casa, eu tenho 2 filhos, então eu tinha o trabalho e eu tinha em casa até o horário das crianças dormirem, aí depois eu já tinha que dormir também. Eu me via sem tempo de estudar e de buscar todo o subsídio, todo o fundamento que eu precisava para operar. E aí isso motivou ainda mais e me deu mais segurança que a decisão que eu tomei foi acertada. Então, hoje eu faço algumas análises periódicas, só para ver o que está acontecendo, a gente troca uma ideia, né, para entender um pouco o fundamento da decisão, mas eu não nem abro mais sobre investimentos, pesquisas, etc., na hora que eu estou trabalhando. Então, faço Legal. isso um pouco mais em casa, à noite, pelo celular, de maneira mais leve, mais simples. Legal. Porque isso é É o um nosso. ponto bastante Ele entrou negativo. bem na. Perdão? Foi um ponto bastante negativo quando eu tentei operar sozinho. Ah, sim. Percebi que eu estava ali, pô, tô no trabalho, mas eu tô mexendo com coisa minha. Não tá certo isso. Eu percebo que assim, até eu, né, o Ivan, que eu sou profissional de outros investidores, às vezes, né, não sobra tempo para eu cuidar dos meus investimentos, né? Obviamente, eu cuido, né? Tem que sobrar, tem que fazer sobrar, tem que ter disciplina, mas ferreiro como é que é? É casa Casa de de ferreiro, ferreiro, espeta de pau. espeta de pau, Espeta de né? pau. Mas não é assim, não. Eu tenho. Hoje em dia tá bem organizado. Mas quando precisa desorganizar alguma, é a minha, né? Então, não tem jeito. Mas a conversa do Ivan aí, o Thiago, foi bem pro lado da conversa que talvez a gente queria explorar, né? É. Cara, isso que o Ivan falou, né, essa história dele aí é muito interessante, né, porque Uhum. com certeza quem tá ouvindo a gente em algum momento ou em todos os momentos, né, acaba se identificando, né, porque, cara, a gente começa a investir, eu tenho algumas ressalvas, né, com a forma como as pessoas elas acabam tendo acesso aos investimentos, né, ao mercado financeiro, porque às vezes, né, na maioria das vezes, né, acaba caindo em algum vídeo aí no YouTube com alguma pessoa tentando simplificar ao máximo, né, o que é o mercado, o que são os investimentos. E aí, às vezes, a pessoa, né, acaba cometendo o erro de achar que é simples, né, é tranquilo, pô, eu consigo fazer, dá para fazer. Eu posso dizer assim, poxa, talvez, né, não vou generalizar, mas é natural, cara. A gente vai investindo, a gente vai crescendo o patrimônio, né, investido, vai chegar numa hora que vai entrar nesse dilema que o Ivan colocou, né, a questão do tempo. E é onde a gente sempre bate aqui, né? A gente fala muito, cara. O nosso tempo ele é muito valioso, muito, né? Tem um valor muito grande e às vezes a gente realmente acaba desperdiçando ele com outras coisas aí que não aquilo que nos gera receita, né? Então eu acho que aí é um ponto aí que o Ivan trouxe aí, achei bem legal. E acho que a minha internet. Não, acho que voltou. Eu achei bem legal a forma como o Ivan trouxe e a maturidade, né, cara? Porque reconhecer isso não é pra todo mundo, não, viu? Às vezes a pessoa só reconhece quando perdeu tudo lá, viu, Ivan? Na maioria das vezes, né? Então, e realmente precisa de ajuda, que
cara, não dá para ficar usando o tempo do trabalho, né, daquilo que traz receita, né, para gente ficar cuidando das nossas coisas pessoais, né? Então, isso daí é uma maturidade aí que é Ou importante ficar, ressaltar ou aí. ficar buscando recomendação também, né, Thiago? É. Isso tudo consome muito seu tempo e você acaba. É o que eu falo, né? A carteira, ela tem que. Se ela fosse um tecido, né? Pensa que cada recomendação que você faz que não leva em consideração outras posições que você tem na sua carteira, é como se você vai puxando esse tecido pelas pontas para tentar esticar ele, né? E uma hora acaba rasgando, né? Então, é, não, faz total sentido. Essa realmente é uma proposta nossa, né, Ivan? Eu acho interessante isso que você fala, Eu que só, você nem olha mais, né? só Ah, complementar perdão, Thiago. uma coisa, o Marcelo. Acho que é importante a gente não deixar passar algo que o Ivan trouxe aqui também. E Uhum. essa questão que ele falou assim, pô, né, o Ivan comentou aí que às vezes estava lá no trabalho, aí via ali a carteira ali, né, perdendo tudo mais, aí, cara, aquilo acabava prejudicando, né, ali você no seu trabalho, né, Ivan? Porque você fica ali com a cabeça meio perturbado ali, né, tipo, caramba, né, tô perdendo dinheiro. Cara, isso que você falou é muito importante, porque eu fico pensando o quanto que a gente deixa de produzir, né? Ou então até mesmo, cara, pensar nas nossas famílias, né, cara? Quantas vezes as pessoas acabam prejudicando o relacionamento dentro de casa, porque foi atrás aí de um call aí que alguém deu aí no YouTube, né, no Twitter, e tá lá perdendo dinheiro, tá passando um sufoco. E isso prejudica a pessoa profissionalmente, a pessoa, né, ali na vida familiar dela. Então, isso que o Ivan trouxe aí é bem importante, né, cara? Porque vai além do tempo, né? Aí a gente começa a ver os reflexos disso na nossa convivência, né? Com as pessoas aí que a gente trabalha, né? E convive, né? É uma adição, né, o Ivan? O que eu ia falar aí, que o Ivan citou um negócio aqui que eu até anotei para não esquecer também, que é o não olho mais, né? Mas ele olha assim e falando um pouco disso, né? Porque até certo ponto, né, o Ivan, é bom você estar, de alguma maneira, inteirado pelo que está acontecendo na sua carteira, né? E ter outro ponto aí que a gente fala, bate muito em cima aqui, certo conhecimento financeiro, uma educação financeira, né? Para compreender os fundamentos e saber até extrair do bate-papo com o seu gestor, por exemplo, tirar todas as suas dúvidas e sair tranquilo, né? Porque eu acho que o principal aqui, no final das contas, também, né? Uma das nossas é, funções aqui é esse bate-papo, é esse tirar de dúvidas, né? Então o Ivan ele não olha mais, só que ele bate um papo aí, ele tá sempre por trás, né, Ivan? Eu gosto de saber qual que é a estratégia macro da coisa, né? Uhum. Qual é o foco do movimento que está sendo feito, né? Então, tem uma carteira aí, qual que é a característica dessa carteira, qual que é a estratégia por trás dela, né? Eu acho que as conversas que a gente tem é nessa linha, né, Marcelo? Importante. Então, sinto confortável dessa maneira, Uhum. acompanho o relatório, acompanho o desempenho periodicamente, né? Mas a conversa e a troca, ela é mais na estratégia e menos no operacional, de escolher qual ativo, né? Qual posição que vai entrar ou não. Sim. Legal. Legal, cara. Tem alguma coisa aí pra trazer, Tiagão? Te cortei aquela hora, me desculpa. Não, não, foi mais para acrescentar aí mesmo, cara, que Aham. eu, depois que eu falei, eu fiquei pensando aí, o HD demorou um pouquinho para entregar a informação aqui. Ô, Mas Ivan, pode falei, falar. falei. Achei que você não ia Não, falar. não, só nessa questão aí desse bate-papo aí, né, que vocês acabam tendo aí. Ivan, você comentou muito nessa questão, né, que é mais na parte estratégica aí, né, que esse bate-papo, né, que você acaba tendo aí com o Marcelo, né, frequentemente. Além disso, né, vamos dizer assim, desse bate-papo aí, tem mais alguma coisa aí que, sei lá,
essa convivência, né, com um gestor aí acaba agregando aí para o seu dia a dia? Você pode compartilhar aí com a gente aí, cara? Vamos lá. A gente vive um período muito instável, né? A gente está aí nos últimos 2 anos, enfim, desde que começou a pandemia, a gente está num período bastante instável. E você tem diversos variáveis bastante que pesam muito nessa instabilidade de como vai se comportar o investimento, o que vai te direcionar melhor para onde ir ou não ir. E o que me chamou muita atenção, uma coisa aí que nunca falei com o Marcelo também, em algum momento a gente esteve junto, no escritório dele em Campinas, junto com mais um amigo, e você estava dando Uhum, assessoria para ele, outro tipo de assessoria, né, uhum, a empresa dele, e eu sempre me interessei por finanças, não sou expert em finanças, mas gosto muito, e tinha acabado de vir de uma pós-graduação da qual a gente teve uma imersão em finanças, enfim, tive um monte de insights, então estava com um monte de coisa fresca na cabeça, aí um dos grandes MBAs do Brasil, e, e eu vi o Marcelo carregando todo esse conteúdo de forma muito natural. Então, fiz uma associação, nossa, cara, que as grandes escolas aí do país estão colocando como sendo de mais avançado, de mais moderno em finanças, etc., do contexto todo corporativo, o Marcelo estava fluindo com uma tranquilidade muito grande nisso, isso me chamou bastante atenção. obrigado, cara. E a gente conversa, trazendo isso para investimentos, a gente conversa hoje, toda essa instabilidade me deixaria ainda mais receoso ou inseguro de avançar, de fazer uma gestão de uma carteira sozinho, né? E o Marcelo traz esses elementos, enfim, linka todas essas variáveis macroeconômicas com a estratégia dos investimentos de maneira muito legal. Isso me dá bastante confiança, né, de ouvir e entender aí toda essa associação e me dá bastante confiança e bastante tranquilidade no posicionamento que está sendo tomado. A gente discute nessa ideia, acabo perguntando um pouco, às vezes com um nível de sofisticação melhor, e ele traz aí a resposta com bastante sofisticação do contexto e das variáveis que tem por trás Legal. aí desse universo de investimento como um todo. Ô, Ivan, só confirma para o pessoal que você não foi coagido, cara, a falar essas coisas aí. Eu tô até Não fui, emocionado cara, aqui. não fui não, não, não fui O não, Pix, o Pix não a gente tem, acerta depois aí, né? não, não tem crise. Isso é real, cara, isso é real. Me Não, deu bastante obrigado, cara. segurança. E é isso que são esses aí os fundamentos que eu tenho no Marcelo. Não tem, Legal, não tem nada combinado aqui. legal. Legal, cara. Bom, Ivan, então me fala uma coisa, né? Acho que isso a gente já conversou com outro cliente, fora das câmeras, né, Thiago? Sobre como que o cliente enxerga a gestão da carteira, né? Porque muita gente acha que um gestor ele é aquela pessoa que vai estar esperando a bolsa cair na hora, vai sair igual um doido comprando para todos os clientes, né? E no final das contas, a gestão nossa ela é mais ativa, né? Então a gente não é responsiva, a gente prepara a carteira, né? Para um cenário adverso que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, como que você vê essa gestão, né, que é mais ativa e não responsiva? Você achava que o ideal era essa responsiva antes? Como que você enxerga a sua É, carteira Eu, hoje? eu, eu não achava qual que seria o ideal, né? Se eu soubesse, né, Marcelo, eu estaria operando sozinho, né? Uhum, Mas o que eu imaginei até antes da gente começar, que poderia ter uma característica dessa, até porque é mais comum, você vê um amigo aqui, você vê outro amigo ali surfando no estresse do momento, né? Aquele rally da bolsa, o cara vai lá, despenca, ele vai lá e compra, sobe, ele vai lá e vende. Mas isso tudo, enfim, acho que é um modelo de operar que pode ser que funcione, acredito que funcione também para quem tenha conhecimento adequado para isso, mas não, para mim não iria funcionar, porque isso demanda muito tempo. Alguns dos meus amigos já tinham um background bastante
bastante grande nisso, ou tinha uma certa relação até com a atividade profissional que eles faziam. Não era o meu caso, então assim, eu não vou participar disso. E na hora que eu comecei a trabalhar com o Marcelo, eu senti uma coisa que eu não esperava, que era ter uma gestão de risco muito grande. Então, a gestão de risco, e aí isso me deu muita segurança, talvez ela é muito maior do que aquela ansiedade de operar no sobe e desce e tentar capturar alguma coisa ali uma hora ou outra, mas também deve dar muita possibilidade de tomar um tombo grande. Então, o modelo que o Marcelo opera me deu bastante segurança porque senti que tem bastante controle de risco por trás. Então, eu acho que é tudo uma questão custo-benefício, né? É o quanto que a gente vai conseguir extrair aqui de oportunidade, de possibilidade de ganho, de valorização, com bastante controle de risco. Então, ou com bastante equilíbrio aí no controle de risco. Legal. Bom, Comentário, Respondi a sua Tiagão? pergunta ou desviei um pouquinho, Marcelo? Não, você falou bem. Algum comentário, Tiagão? não, não, cara, eu tô. É que é legal, né, cara, ver. Essa, bom, pelo que a gente vê aí do Ivan, o Ivan ele é uma pessoa aí bem centrada, né? Bem madura aí, né? Na forma como faz a gestão, assim, né? Principalmente aí da questão, né? Dos investimentos, né? Isso daí eu acho Uhum. bem bacana. Eu queria aproveitar, Ivan. O Marcelo estava falando um pouco aí do passado, eu quero falar um pouco aí do futuro, né? Você, como uma pessoa aí que gosta aí na parte de investimentos aí, né? Você já até falou um pouquinho mais que está vendo o cenário aí com, né, com essa bastante, né, às vezes um pouco meio turvo aí as coisas aqui, mas queria ouvir aí, cara, como é que você enxerga esse mercado, todas essas turbulências aí que às vezes vem acontecendo. Nada comprometedor, não, tá, cara? É só pra gente trocar uma ideia, porque eu acho que é importante a gente ver, né, como que os nossos investidores, eles também estão olhando o mercado. Você é uma pessoa, né, do mercado aí, né, trabalha aí na área de logística, né, que é um setor aí que é bem relevante aí pra gente, mas é mais essa visão aí pro futuro aí, Ivan, que você pode compartilhar aí com a gente, cara? Legal. Cara, eu não sei te falar assim, né, o que eu faria sozinho, né? Eu não tenho esses elementos para que lado eu iria em investimento sozinho. Mas a gente tem bastante risco, né, cara? A gente vive um período de inflação, a gente vive um período de estabilidade por conta de pandemia, a gente vai ter um cenário político agora, de novo, bastante instável, é o que tudo, é o que é a percepção que eu tenho, o que deve acontecer. Então, nós temos instabilidades de várias formas, né? Isso eu acredito que sim, vai dar oportunidade de ganhos e oportunidade de grandes perdas também se estiver mal posicionado, né? Se estiver operando mal. Então, no próprio trabalho, né, onde a gente domina ou acha que domina, a gente apanha muito, porque tem uma instabilidade muito grande, toda essa questão inflacionária dificulta bastante a nossa vida no trabalho, que aí é onde eu teria, teoricamente, mais condição de opinar. Agora, na hora que vai para investimentos, eu teria bastante dificuldade de continuar operando. Você pega um período turbulento aí, o que eu vou fazer sozinho? Então, esses dias eu conversei com o Marcelo e disponibilizei um pouco mais de recurso aí e fiz uma pergunta, né? Vamos no modelo mais conservador um pouco, né? Mas, porra, tô com uma carteira teoricamente um pouco mais agressiva, mais disposta a risco, né? E aí o Marcelo me ligou assim, calma aí, deixa eu entender sua cabeça, né? O que você está querendo, né? E isso é muito legal, porque ele trouxe um, um contexto e algumas sugestões que respondeu melhor até do que eu estava imaginando. Talvez queria avançar ainda no modelo muito conservador, sem liquidez até, para quê? Para tentar me proteger de uma eventual turbulência que vem aí na frente. E ele sugeriu uma estratégia que eu achei, nunca tinha pensado nela, e eu achei extremamente interessante o modo de seguir. Então, todas essas variáveis externas aí que a gente não domina, acredito sim, a gente tem condições de se proteger delas e ainda assim
passar numa boa por tudo isso, buscando os objetivos que a gente tem, que é uma rentabilidade, que é uma evolução patrimonial, né? Então, estamos bastante em linha dessa maneira. Legal. Pô, Boa. legal, Ivan, porque na verdade. Eu não sei se você combinou com ele essa pergunta aí, Marcelo, para eu falar isso, né? Você Pior que mandou não. bem. Não, o Thiagão não sabia, né, que eu tinha te ligado, mas na É. verdade eu liguei pro Ivan, essa ligação, ou esse bate-papo, perguntas, né, que a gente faz, eu tava até lembrando que meu pai foi no ortopedista esses dias, ele tava preocupado, falava assim, não, porque só dói de vez em quando. Eu falei assim, fica tranquilo, vai lá. Daí ele pegou e falou que o cara testou ele, sei lá, 5 coisas diferentes, ele falou, velho, não vai doer nunca, não vai doer aqui. Ele falou que na sexta, meu amigo, o cara pegou e doeu. Então, na verdade, o que ele estava testando? Ele estava testando onde é a dor, né? Para entender como que você soluciona o problema. Então, a gente tem a alocação estratégica e o ideal nunca é fugir dela, né, o Ivan? Então, o que eu acabei falando para o Ivan foi isso. Falei, Ivan, vamos manter a alocação estratégica, mas vamos fazer dessa maneira aqui, vamos fasear, né, os aportes e assim, isso vai deixar ele tranquilo, né, então porque não existe certo e errado, né, e isso são os investimentos customizados, né, que a gente fala. Então, a gente está aqui para isso, para ver qual que é a preocupação. E é isso que eu ia falar, eu achei o Ivan meio preocupado. Não sei se você estava meio preocupado, eu acho que ele estava meio preocupado. Que tinha uma característica de cautela além, diferente das outras vezes que a gente conversou. É, mas isso é importante. Bacana, a gente vai aprendendo também, viu, Ivan, com os cases internos, né? Com certeza, né? A gente tem que. Se a gente não aprender com isso, né, ô Tiagão? Não tem. É, cara. Ah, e é legal isso, até eu ia perguntar, assim, né, em cima do relato do Ivan, ia fazer uma pergunta para você, Marcelão. Ah, É, e se algum. É que o Ivan ele trouxe uma questão de preocupação, tal, né? A esposa ali, um momento ali, né? E aí você trouxe ali a estratégia, né? Mais ou menos tô ali para entendendo. minimizar, né? Essa preocupação dele. Mas vamos pegar um exemplo, por exemplo, Posto. eu, né? O oposto. O cara tá, sei lá, o cara tá querendo se expor a um risco aí que foge, né, do perfil dele, foge aí do gerenciamento de risco da carteira dele aí. Como é que é o papel do gestor nessa situação aí, Marcelão? É contornar, é tentar convencer ali o investidor ali que aquele não é o melhor caminho, ou adequar aí de certa maneira ali o que ele quer para a gestão da carteira. Tiagão, acho que primeiro, voltando até a falar com o que a gente fala, contornar, né? E eu acho que não, porque contornar seria dobrar, né? E a gente nunca vai dobrar nenhum investidor, né? Eu acho que o que tem que ter é bastante alinhamento de expectativa, né? E para a gente ter esse alinhamento de expectativa, ou seja, eu vou mostrar minha alocação estratégica para o cliente vou alinhar a expectativa, ou seja, vamos discutir os fundamentos, né? Vamos trazer à tona o que é relevante para esse investidor, dado o perfil dele, por que aquelas sugestões dele talvez não sejam as ideais, né? É porque tem muita estratégia que é sedutora, né, o Thiago? Por exemplo, estratégias de dividendos, né? Que eu vejo que é muito sedutora, ou em alguns momentos de barulho, posições em ouro, por exemplo, né? Uh, que não são. Não que a gente deva descartar, né? Grandes investidores têm posições em ouro, em estratégias de dividendos, né? Vide o Rei Dalio aí, que tem uma parte do portfólio dele em ouro, e o Luiz Barsi, que tem a estratégia deles de dividendos, né? Então, assim, não são descartáveis, mas o papel aqui, eu acho, do gestor voltando é entender e fazer esse meio campo, né? Mas assim, Thiago, sempre tem, é o que você falou, sempre tem o meio campo. Porque eu também não posso fazer nada que o cliente não entenda. Trazer um exemplo prático que está aqui na mesa, que é o Ivan.
né? O Ivan, por exemplo, ele trouxe, né, algumas estratégias de dividendos na carteira dele, né, o Ivan? Quando E, você chegou, né? Tinha. e eu fui aos poucos, eu fui tirando, né? Falando assim, Ivan, não é o momento agora, tal, vamos posicionar a carteira de uma forma mais estratégica, e uma hora que a gente for precisar, a gente volta, né? Então, ou até um outro exemplo de um outro cliente que tava com muito medo, tá, no começo do ano, e sugerindo aportes em ouro, por exemplo, né? E daí a gente tenta achar um meio campo, né? O que eu fiz, na verdade, para esse cliente aqui, que estava muito cético realmente, foi fazer uma parte de investimentos em dólar. Então, sempre ter o meio campo, né? E eu acho que as dores dos investidores, sim, têm que ser levadas em consideração, com certeza. Pô, legal. Mas é isso. Resumindo, a transmissão de conhecimento e o alinhamento de expectativas aí é o principal, cara. Senão, E a aí gente eu não tem como. posso até tentar responder também, viu, Tiago? Sim. A sugestão que o Marcelo fez, a orientação que ele trouxe, ela, em nenhum momento eu senti que tá indo além do que eu acreditava, do que eu concordaria, entendeu? Uhum. Então, eu já questionei bastante sobre dividendos, né, Marcelo? E uma estratégia de dividendos da qual a gente, por mais que eu não demandaria utilizar esses investimentos, mas utilizá-lo para o reinvestimento. Não, beleza, a gente tem um outro posicionamento que a gente acredita que no médio e longo prazo a gente vai ter uma evolução maior, vai ter um rendimento maior no final das contas, né? Se eu precisar talvez Um risco distrair esse, similar. distrair esse dividendos em algum momento, a gente muda, mas como não era o caso agora, assim, eu lembro que eu questionei algumas vezes a questão Uhum. do dividendos, né? E assim, então super. A gente não trabalha nela, né, Marcelo? Na estratégia de dividendos hoje. E eu estou super à vontade, da maneira que está. Tô junto, entendi a lógica, entendi a estratégia, entendi todos os fundamentos por trás da decisão que foi tomada. Então, eu me sinto tranquilo em falar assim, que não está indo do jeito que um quer o que o outro quer. Eu acho que é um meio comum, vai da maneira que o Marcelo sugere, o Marcelo orienta, e eu faço alguns questionamentos, algumas ponderações, e vai todo mundo de boa para um caminho só, entendeu? Meio que isso, né, Ivan? O meio de campo, né? É isso que a gente acaba buscando, né? A gente entende o caminho aí e joga no meio de campo. Tipo assim, Assim, no sentido de a minha estratégia com a tua no visão aí sentido de também, né? todo mundo estar confortável da maneira que está indo, entendeu? Uhum. Então, o meio de campo não no sentido de arrumar, mas eu acho que até com todos os fundamentos colocados, é uma tranquilização bem fundamentada, né? Eu acho que por exemplo, eu particularmente me sinto bastante à vontade. Já fui questionador da estratégia de dividendos. A gente não está na estratégia de dividendos hoje, né? E estou super à Aham. vontade com isso. Pode ser Não. que em algum momento nós vamos mudar? O Marcelo me fez essa pergunta aí semana passada, na hora que a gente conversou, né? Quer mudar? Não, agora não. Deixa para depois. Em alguma hora, Legal. quem sabe? Ó, não Muito era pra bom. te apertar não, hein, Ivan? Na verdade, eu trouxe à tona aqui porque é um caso prático, né? Não, tá tranquilo. Cara, Sem E muito aí, bom. Tiagão? apertar, já apertando, né? Perdão? Sem apertar, já apertando, né? Ah, apertou um pouquinho, mas tá bom. Tranquilo. Ah, cara, acho que da minha parte aqui tá legal, né, Marcelo? Acho que, pô, deu para tirar bastante aprendizado aí com o Ivan. Cara, mais uma vez, tá? A maturidade aí que o Ivan demonstra, né, com a questão da gestão do patrimônio dele, né? Isso daí acho que é importante destacar aí, né? Pelo menos para mim, as minhas anotações foi isso que eu coloquei aqui, porque é algo que a gente já até em outros bate-papos, né, com os nossos investidores aqui, né, Marcelo, com o Fábio, né? Ele comentou isso. A gente está vendo aqui com o Ivan também, essa questão de realmente entender que, cara, o nosso patrimônio ele tem que ser levado a sério, né? Ele tem que ser
cuidado de uma forma correta. E por isso que a gente tem que, né, ter com a gente pessoas qualificadas, né, pessoas aí que habilitadas aí para fazer essa melhor gestão, né? Pô, muito bacana o relato do Ivan. Acho que Thiago, vai contribuir bastante aí com o pessoal que está ouvindo aí, com certeza. algumas conversas que eu tive com, como chama lá, não é o gestor, é o, eu estava na outra corretora, é O a- o, agente Assessor. autônomo, o assessor. agente, Aham. assessor, etc. Enfim, eu nunca tive a proximidade que eu queria. Eu nunca tive a. Eu sentia, tá? Aí é sentimento, não tem fundamento para avaliar. Mas eu sentia que era muito resposta de prateleira. Ah, eu tô no site ali. O que você recomenda fazer? Eu falo no site. Mas, porra, todo mundo segue a mesma estratégia, né? Ah, tem alguns perfis, etc. Mas eu senti. Eu, eu, eu tentei algumas vezes uma aproximação, de conversar mais vezes, de entender mais, de fazer mais perguntas. E aí essa abertura, esse tempo de conversar, de responder os porquês, ele não era tão aberto. E isso é totalmente diferente hoje. Então isso me dá bastante confiança, isso me dá bastante tranquilidade. Então, Legal. tinha uma assessoria que eu não sentia confiança nela, eu não sentia vontade nela, tanto que a partir de algum momento eu, repetindo a história e disponibilizei algum recurso a mais, eu não sabia o que fazer com ele. Foi um momento aí que eu chamei o Marcelo para a gente conversar e começamos a caminhada aí, né, Marcelo? Bacana. Ô, Bacana. Ivan, cara, da minha parte aqui complementando aí o que vocês colocaram aí, assim, tem nada mais íntimo, ah, obviamente depois da tua família, né? Tem nada mais íntimo do que o teu patrimônio, cara, porque na verdade ele é o background, né, da sua família aí, a base de apoio, né? Então, como que você não tem proximidade com o cara que tá ali, né, cuidando do seu patrimônio, né? E um adendo, talvez agora, como você disse aí que você foi aumentando o teu patrimônio aí durante o tempo, talvez agora eles queressem te dar alguma atenção. Mas, complementando, cara, você é um ótimo cliente, viu, ô Ivan? Um ótimo investidor, porque, assim, as características que você tem, como o Thiago falou aí, pô, um cara qualificado, interessado, que busca entender, né, e confia na gestão, e tem todo o patrimônio com nós aí, porque às vezes a pessoa tem uma parte com nós e outra parte continua perdendo o tempo aí de querer se mexer, né? E acaba perdendo tempo e dinheiro muitas vezes, né? Muitas vezes ganha dinheiro, acontece também, né? Mas eu acho que perde um pouco do caráter aí, das características do serviço, que é trazer essa tranquilidade aí. Então, você é um cliente meta aí, né, ô Tiagão? É isso aí. Não, muito bom, cara. Show de bola. Boa, Legal? boa. Beleza, pessoal. Ivan, do mais aí, cara, pô, agradecemos aí, nossa, foi muito, muito valioso o bate-papo. Agradecemos aí a presença. Vamos te Obrigado, chamar mais Marcelo. vezes, Valeu, Thiago. Vou chamar. beleza? Então é isso, Show de Tomara pessoal. bola. que o próximo que a gente falar, a gente esteja em outro patamar, né, Marcelo? É isso aí, tio Ivan. Desculpa a calça, Dobrando, desculpa a saia justa aí. dobrando, triplicando, etc, né? Não, de boa. Então. É isso aí. Maravilha. Beleza, Ivan? Valeu, pessoal. Obrigado, cara. Obrigadão. Um abraço Até pra mais. vocês. Tchau, tchau. Abraço, Obrigado. pessoal. Valeu, tchau, Tchau. tchau.